Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Sebrae. Hoje a gente vai estar fazendo uma reposição da unidade 11 até a 20 de inglês. Então não tem desculpa aí se você perdeu a aula, tenho certeza que você vai aprender, tá bom? Então na unidade 11, pessoal, fala especificamente sobre as formas abreviadas do verbo to be, tá? E aqui a gente tem a forma normal, I am, you are, we are, they are, he, she, it is. E do lado nós temos abreviado, que é somente adicionar um apóstrofo. I'm, your, we're, their, his, she, she's e its. Ok? E aqui nós temos alguns exemplos. Am I fat? No, you aren't. What are you doing? I am doing something new. Is she your girlfriend? Yes, she's my girlfriend. Então, no curso, a gente já aprendeu até da unidade de 1 a 10 a fazer perguntas, tá? E aqui nós temos algumas perguntas e respostas de maneira abreviada e não abreviada, ok? Aqui na lição 12, a gente vai estar aprendendo sobre o gerúndio das palavras, ou seja, caminhando, andando, falando, brincando, tudo terminando com ando, ok? Só que no inglês a gente adiciona o ing. A gente tem um exemplo aqui, ó, por exemplo, to eat, comer. E como é que a gente coloca no gerúndio? Eating, ou seja, comendo. To hunt, to hunting. Quer dizer, o verbo é to hunt, mas a gente fala hunting. To fly, flying. To brush, brushing. To smoke, smoking, tá? E todas essas palavras que terminam com ing estão no gerúndio, certo? E aqui nós temos algumas afirmações. He is eating an apple. Ele está comendo uma maçã. They're hunting a tiger. It's so dangerous. Eles estão caçando um tigre. Isso é muito perigoso, tá? Então é exatamente isso o gerúndio, ok? Na 13, a gente tem os climas, ok? What's the weather like today? E a gente vem aprendendo isso desde a unidade 1, tá? E aqui nós temos algumas respostas, por exemplo, the weather is like in sunny. O tempo está ensolarado. The weather is like in rainy. O tempo está chuvoso. Cloud, nublado. Fog, nevoado. Wind, ventoso. E Chile está frio, tá bom? Estudem isso que é bem interessante. Na 14, fala sobre frases de comando, por exemplo, sente-se, levante, coma, beba, desça, suba, sabe? E aqui nós temos alguns exemplos. To open, open the door, abra a porta. To close, quer fechar, close the windows, fecha a janela. To do, quer fazer, do it, faça, ok? E essas são as palavras de comando. Na lição 15, pessoal, a gente tem o passado dos verbos, tá? A gente aprende isso. Na maioria dos verbos, a gente coloca um E e um D para simbolizar passado. Por exemplo, o verbo to like, que é gostar. Para colocar no passado, é liked. Exemplo, I liked him very much. Eu gostava muito dele. She traveled alone. Ele viajou sozinho. E nós temos os irregulares, que quando eles vão para o passado, eles são escritos de maneira diferentes, tá? Por exemplo, o verbo to write, que é escrever, e aqui está escrito wrote, ok? Então eu poderia colocar no presente. Eu escrevo para meu amigo. I write letter to my friend. E eu posso colocar no passado. I wrote letter to my friend. Eu escrevi cartas para o meu amigo, ok? Aqui tem alguns exemplos, vocês podem dar uma olhada aí, tá? Aqui nós temos a lição 16, que fala sobre as preposições in, on e at. A in você usa na maioria das coisas, tá? Tanto para tempo, como a gente vê aqui, como para localização, tá? Em tempo, a gente, por exemplo, usa em séculos, décadas, anos, meses e semanas. E aqui tem um exemplo. Let's meet in April. Vamos nos encontrar em abril. Ou em localização, I live in London. Eu moro em Londres. I live in Brazil. Eu moro em Brasil. E a gente tem alguns exemplos aqui, como país, cidade e vizinhança. O on, a gente já
especifica mais um pouquinho. Por exemplo, dias, semanas. Exemplo, let's meet on Saturday. Vamos nos encontrar ao sábado. E aqui ruas e avenidas. I live on Main Street. Eu moro na rua principal. Aqui você está sendo mais específico, aqui você está sendo de maneira mais generalizada. Generalizada. Por último, quando você quer ser muito específico em uma coisa, você usa at. Ok? Nós temos aqui horas. Let's meet at 12 o'clock. Vamos nos encontrar às 12 horas. E endereço e especificação do local. I live at 32 Main Street. Eu moro na rua principal 32. Ok? Na 17, que é muito pequeno, ele mostra a diferença entre at e some. Tá? E no, inclusive até que não tem um exemplo, mas eu vou especificar para vocês. Aqui a gente tem um exemplo com N, a gente usa N, que tem por tradução tanto N como some, tem a tradução por algum ou alguma, tá? Mas nesse sentido aqui a gente utiliza como pouco, tá? Por exemplo, did you eat any salad? A gente utiliza did para colocar eat, que é um verbo to eat, no passado. Então, você comeu pouca salada? E aqui vem a resposta. Yes, I ate some salad. Sim, eu como pouca salada. Então aqui eu estou afirmando e estou utilizando o verbo no presente. No, I didn't eat any salad. Não, eu não comi pouca salada. Se eu quisesse, eu poderia até colocar esse verbo aqui na realidade está no passado, tá? Ate, tá? E aqui está no presente porque eu estou negando com o didn't, ok? A gente já estudou isso, mas eu vou explicar para vocês de novo. Yes, I ate some salad. Sim, eu comi, porque o passado, né? Não é como. Eu comi pouca salada e não, eu não como. Na realidade, comi, né? Porque tem direito. Não, eu não comi pouca salada, ok? E o no a gente utiliza para não no começo da frase, como a gente viu aqui, ou ele também tem significado de nenhum. Eu poderia trocar, por exemplo, o N por no. Você comeu nenhuma salada? Ou nada de salada? E aqui eu poderia estar especificando, ok? Sim, eu comi, nesse caso não, né? Porque está negando, né? Não, eu não comi nenhuma salada, tá? E aqui nós temos o passado e o presente do verbo to be, tá? Vamos falar sobre o passado, não, sobre o presente, que é mais fácil da gente entender. Nós temos o verbo to be aqui, e quando a gente conjuga, a gente já viu isso. Para I é am, para he, she e it é is, e you e they é are, ok? Significa ser ou estar, certo? Por exemplo, aqui, ó. Am I drunk? Estou eu bêbado? Yes, you are drunk. Sim, você está bêbado. Quando a gente utiliza o verbo to be, gente, tanto para fazer uma pergunta como para dar uma resposta, a gente não utiliza nem do, no caso da pergunta, e nem don't, para negar, tá? Quando está o verbo to be presente na frase. Nesse caso, no, you aren't drunk. Não, você... Eita, maltinha. Não, você não está bêbado. Ok? E aqui você pode abreviar se você quiser. Yes, you are. E no é porque eu troquei aqui, tá? Mas esse yes de baixo é o no. No, you aren't. Não, você não está. Tá? E aqui nós temos o passado. I was, he was, she was, it was, you were, we were e they were. Aí aqui a gente tem uma pergunta. Was I drunk last night? Estava eu bêbado última noite ou noite passada? Yes, you were drunk last night. Sim, você estava bêbado noite passada. Ou no, you weren't drunk last night. Não, você não estava bêbado ontem à noite ou noite passada. E aqui nós temos a forma abreviada, que só precisa falar yes, you were, e no, mais uma vez eu requero para colocar o no, you weren't. Ok? Pessoal, agora a gente vai ter a revisão
19, lição 19, que a gente quando quer, digamos, não é bem uma hipérbole, né? Quando você quer ser de maneira excessiva, fazer alguma coisa. Por exemplo, you are too late. Esse too é a maneira excessiva de dizer que você está muito atrasado. Too significa também, mas nessa frase veja só. You are too late. Você está muito atrasado, que é late, entendeu? Então, too simboliza muito, excessivo. It is too expensive. Isto é muito caro. He lives too far from here. Ele mora muito distante daqui. Ok? Então, to a gente utiliza ele de maneira excessiva. E por último, para a gente terminar, na última lição 20, a gente viu sobre o verbo existir, né? Que é o singular e o plural. E a gente utiliza ele dessa forma. There is, que é no singular, e there are, que é no plural. Vamos aos exemplos. Is there a cat on the table? Eu já estou fazendo a pergunta. Tá? A gente coloca o verbo to be no começo. Há um gato na mesa? Yes, there is a cat on the table. Sim, existe um gato na mesa. Cat é gato, ok? Está no singular. No, there isn't a cat on the table. Não, não há um gato na mesa. Agora o plural. O plural de cat é cats, ok? Gatos. E o plural de existir, que é there is, e aqui está na pergunta, por isso que muda. Aqui, ó, there is. E aqui a pergunta acima, em cima, alterou. A gente só coloca o are. Nesse caso é uma pergunta. Are there a cats on the table? Existe gatos na mesa? Yes, there are a cat on the table. Sim, existe uns gatos na mesa. Não. No, there aren't a cats on the table. Não. Não existe uns gatos na mesa. Ok, ó. There are e there is. Ok? Pessoal, então hoje a gente acabou fazendo a revisão, tá? Da unidade 11, da lição 11, na realidade na unidade é a lição 11, tá? Da lição 11 até a lição 20, para preparar vocês para a prova, para rever o conteúdo que vocês perderam e poder estarem estudando em casa através desse vídeo, tá? Não desistam, continuem, vocês podem se tornar cada vez mais fluentes se vocês se esforçarem, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê na sala de aula. See you the next time. Bye bye.